Mas todo mundo tem o sangue na veia, mas às vezes também tem o sangue na mão. Isso que é o mais delicado, né? Sem perceber. Quando eu falo sangue na mão, é justamente pela pessoa ter essa ancestralidade e vai lá e vota errado, e vai lá totalmente a favor de um governo fascista e genocida que vai acabar com todos os povos que ainda restam, assim. Nem sempre o diálogo é confortável para todas as partes, mas é com ele que a gente amadurece e evolui. E é por isso que hoje a gente vai ter uma conversa desconfortável sobre povos indígenas. Oi galera, aqui é o Lucas, eu sou Lucas Silveira. A gente se colocar de fato nesse lugar desconfortável é o que nos faz querer mudar, né? O que é o conservadorismo? O que é isso na etimologia da palavra? É conservar, é assim, tá certo, tá bom, não tem que mudar, tem que deixar assim. Então, é o clássico perguntar-se, tá bom pra quem? Eu acho que tem que ser desconfortável mesmo, porque só assim a gente vai arrumando e transformando isso numa coisa que é de fato mais confortável e mais justo pra todo mundo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Catu Mirim. Que para mim ser ativista sempre foi acreditar na mudança. Eu acredito na mudança, eu acredito que as pessoas possam mudar, e para as pessoas mudarem a gente tem que ir com paciência, a gente tem que ter conversa e não cancelamento. Então eu acho que esse é um bate-papo muito importante para todos nós. Eu nunca fiz aqueles mapeamentos genéticos, aquelas coisas, mas eu tenho uma porcentagem enorme de sangue indígena aqui, porque a avó da minha mãe, ou seja, a minha bisavó, ela de fato era, assim, de uma primeira geração de indígenas lá no interior do Ceará, e inclusive não vai ser desagradável porque eu vou poder me informar muito, né, porque eu sei disso desde sempre, desde que eu sou criança eu sei que a minha bisavó era índia, e mas assim, não sei que tribo que era, não sei qual era a comunidade, não sei quem eram as pessoas, não sei o que tinha na cultura deles, não sei nada. Eu só tinha essa informação super vaga que minha mãe sempre me passou, e que eu também nunca perguntei super pra minha mãe, tá, conta mais, como assim, né? Todo mundo acaba tendo uma porcentagem de sangue indígena nas suas veias, só que fica só por aí. As pessoas, elas tentam procurar, elas falam, caramba, eu quero saber a cidade, será que o povo ainda tá lá? E quando acaba aí, eu percebo que acaba aí mesmo. O sangue indígena acaba ficando na veia, mas as ações não estão no corpo. Todo mundo que chega em mim e fala, Catu, me avisa, minha avó, eu falo, da hora, mas e aí? Então, vai ficar só nisso? Assim, como que vocês vão ajudar, né? Mas todo mundo tem o sangue na veia, mas às vezes também tem o sangue na mão. Isso que é o mais delicado, né? Sem perceber. Quando eu falo sangue na mão, é justamente pela pessoa ter essa ancestralidade e vai lá e vota errado, e vai lá totalmente a favor de um governo fascista e genocida que vai acabar com todos os povos que ainda restam, assim. Pô, minha bisavó índia, tá, eu não dei um Google para saber quais são as tribos, os povos que tem lá no Ceará, entendeu? E ao mesmo tempo, no Rio Grande do Sul, existe muitas populações indígenas, assim, ó, muitas mesmo. Tem os Tupi-Guarani, são muitos lá. Sim. E é muito invisibilizado isso. Então, assim, vários amigos meus, eu estudava numa escola, não é nem um lance não é nem tão social, assim, que é muito natural que no Rio Grande do Sul, principalmente a galera que veio do interior, tenha vindo de imigrantes italianos, alemães, e todo mundo sabe exatamente o vilarejo na Itália, da onde veio o seu bisavô, né? O meu pai mesmo sempre fala assim, ele sempre fala, porque o teu bisavô, o senhor Francesco, não sei o que, sei lá qual é o nome dele, ele era italiano, da região de tal lugar, tocava violino, fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê. Aí por que eu não tenho essa riqueza de informação a respeito dessa outra parte da minha ancestralidade, que é a parte indígena, né? Por que a minha bisavó fazia? Qual era a cultura, o que eles geravam, né? Tem uma pele mais morena, tem olhos mais puxados, cabelo liso, tem uma pintura no corpo. Moreno, cabelos lisos, geralmente branco, com pintura no corpo. E índio usa camiseta? Não, nunca vi.
E celular? Bom, tradicionalmente não, né? Celular também não. A pele bem mais escura, né, do que como está acostumado com o mulato. Alguns adereços, o que mais? Um linguajar diferente do que a gente está acostumado também. Você acha, por exemplo, índio usa camiseta? Hoje em dia é possível sim. E celular, por exemplo? Também. Mas e se eles têm camiseta e celular, por que a sua descrição veio diferente? Porque eu procurei me remeter aos indígenas realmente, né, da época da colonização, né? Mas a gente sabe que hoje em dia existem tribos que recebem ajudas, né? E elas vão sendo modificadas ao longo do tempo. Sinceramente, índio reclama de falta de energia na porra da oca, quer viver a modernidade e ainda ter privilégio de índio. Isso aí me faz lembrar uma outra crítica que eu imagino que o indígena deve ouvir muito, que é um negócio que eu nunca verbalizei quando eu pensava dessa maneira. Eu via com a maneira menos elogiosa o índio que usava o calção, um calção que fosse industrializado, né? Eu lembro de pensar assim, tá, mas esse cara tá com calção, mano. E tipo, esse cara nem é índio. Eu lembro de ter realmente esse pensamento, que eu tenho certeza que é o pensamento que se mantém ainda em boa parte das pessoas, assim, né? Que é horrível, que é o pensamento que guiou o tweet desse cara, assim, que é tipo assim, não, se você é de origem indígena, se você enfim, se tu é de origem indígena, tu tem que realmente viver como se vivia 500 anos atrás e você não tem direito a nada que tenha sido criado pelo homem branco, o que é, enfim, um absurdo, né? Para o Lucas, que admiro ele falar que teve esse pensamento, porque muitas pessoas são hipócritas e falam que nunca pensaram assim, mas é mentira. E assim, cara, esse é o pensamento que a gente sempre se pergunta, caramba, e você, branco, você usa as mesmas roupas que você usava 500 anos atrás? Vocês usam a mesma roupa? Porque o indígena, ele não pode estar no presente, né? Porque a sociedade sempre enxerga o indígena no passado. A gente tem um governo que alimenta isso também. A gente tem uma mídia que alimenta isso, que vai lá no povo originário, vai lá nas aldeias e fala assim, calma aí, a gente vai fazer uma reportagem aqui, tem como vocês estar na vestimenta tradicional? Que é quando a gente se pinta e coloca a roupa tradicional e mostra a cultura. E como que isso chega aqui fora? Como se a gente ficasse pelado o dia inteiro, como se os povos fossem todos iguais, a gente não pode ter tecnologia. Quando em 2017 eu falei sobre a fantasia de índio, eu lembro de eu parar para ler os comentários, que foi a pior coisa que eu fiz, que eu não devia ter feito, e tinha gente falando assim, caramba, ela usa aparelho no dente. Como que ela é índia se ela usa aparelho no dente? Aí eu falei, gente, a gente não pode ter acesso nem à odontologia. É isso que a galera pensa, isso é o modo racista. Nós estamos no presente. Houve um processo de genocídio, de etnocídio, e o que a gente faz para sobreviver? Quem é que sobrevive? É o mais forte? É o mais inteligente? Ou aquele que se adapta? A gente tem, sim, nas nossas aldeias, a tecnologia, isso é usada como uma ferramenta de luta, como entretenimento, assim como o branco, como o negro. Mas toda vez que isso sobrecai sobre os povos indígenas, as pessoas acham que perdemos a cultura, né? Eles perderam a cultura, estão com celular. Eles perderam a cultura, estão indo no supermercado comprar feijão. Não, gente. Nós estamos sobrevivendo no meio desse presente contemporâneo, no meio dessa nova era. Se a gente ficasse para trás, certamente não teria mais nenhum povos indígenas aqui. E ainda eu não consigo entender como as pessoas ainda pensam isso, né? Não enxergam que esse é um pensamento totalmente racista. Se eu virar hoje para uma mulher e falar, mulher, o que você está fazendo aí trabalhando? Volta para a cozinha. Seu lugar é na cozinha, mulher. O que é isso? Se eu virar para um negro e falar, nossa, um negro de carrão, volta para a senzala. O que é isso? E se eu virar para o indígena e falar para ele, volta para o mato, o que você está fazendo aqui? Então, é explicar para as pessoas que esse pensamento delas é errado, é um pensamento racista, e nós não deixamos de ser indígena, de ser o povo originário, porque estamos com a tecnologia e estamos vivendo no presente como qualquer ser humano, né? É isso, né? Assim, o cara compreende a existência do índio, contanto que ele se comporte como ele idealizou o índio, né? Uma surpresa que eu tive, eu sei muito rasamente, né? Mas o Hard Rock Café, aquela empresa enorme, a cadeia de hotéis, restaurantes, ela pertence a um povo indígena. Tu sabe dessa informação?
Sim, Catu? sim. Assim, eu não gosto de ficar citando, Estados Unidos, os caras sabem muito, porque também existem outras lutas lá, e tipo assim, mas eu entendo que isso já está num nível diferente, porque o meu estranhamento de saber que os índios, acho que são os navarros, eu não sei, eles têm um conselho de índios que administram uma empresa do porte de uma rede de hotéis e cassinos. Eu me lembro de dar um nó na minha cabeça na época quando eu descobri essa informação, mas eu, como assim? E aí, pelo que eu entendi, todo esse capital que eles têm acumulado, capital de dinheiro que eles têm acumulado e com o qual eles administram essas posses, que aí eu não sei exatamente tudo que tem, mas eu sei que existe realmente essa administração de capital por parte de um povo indígena americano. Tudo isso é fruto de ações de reparação histórica. Eu posso estar sendo desinformado aqui, por isso que eu queria saber se a Catu sabe disso. Porque, até onde eu sei, rolou em algum momento, rolou em algum momento alguma reparação que permitiu com que eles tivessem capital, dinheiro, né? Tu sabe disso? Sim, eu acho que não somente como reparação, mas é aquilo, toda vez que volta isso para a questão de ser indígena, as pessoas falam, mas caramba, o indígena é empresário? Como assim, né? Não somente pela reparação, mas por povos que realmente entraram... O capitalismo existe, né, gente? Pelo amor, o capitalismo existe. Uhum. Então, não somente como reparação, mas eles entenderam isso como uma estratégia de luta, né? De você entrar nesse sistema e você virar aí o seu empresário, seu microempresário e trazer aquilo para o seu povo. Trazer aquilo como uma volta de luta, né? Então, por exemplo, eu sou uma das pessoas aí criticada na internet, que as pessoas falam, indígena que está fazendo coisas de influencer. Eu falo, caramba, eu não posso fazer nada, assim, sabe? E esse dinheiro, ele volta para a comunidade, né? Ele volta de um todo. Então, hoje nós temos indígenas na música contemporânea fazendo serviços para a gente poder ter o nosso próprio estúdio, para a gente começar a ter o selo originário, como já existe no Canadá e nos Estados Unidos, né, que a gente chama de Abya-Yala, porque para a gente essa fronteira, Lucas, não existe. Então, os parentes da América do Norte, nessa parte, assim, eles estão mais avançados nessa questão. Mas não que aqui a gente não esteja avançado, é porque aqui o racismo, a gente está lutando o tempo todo, sabe, contra isso. Aqui, se eu comprar um Fusca, meu Deus do céu, olha lá a Índia de Fusca. Mas contar mentira não, né? A Amazônia é dos índios, né? E sabe quem é que faz muita queimada? Índio. Isso aí já teve gente dentro da minha família falando. É uma coisa que dentro da minha família, em jantares, assim, eu já vi gente falando, porque tá ligado, né, que o índio, quem mais põe fogo na Amazônia é o índio, porque ele vai lá, quer pegar uma onça, ele queima 100 hectares de floresta para pegar uma onça. E eu me lembro de ouvir isso e ficar assim, eu me lembro de, como eu nem sabia, eu falei assim, lê de novo isso aí que eu tenho certeza, esse papo aí tá muito estranho. Então foi o índio que, nossa, não foi todos aqueles latifundiários que tem latifúndios do tamanho de países europeus inteiros. Tem lá no Bancada do Boi, da Bíblia e da Bala, querendo o extermínio, querendo acabar com os povos originários, né? Por quê? Por que querem acabar com os povos originários? O que eles estão querendo, né? Eles querem boi, eles querem vender a terra, eles querem lucro, e aí eles querem acabar com os povos. E como que eles vão fazer isso? Etnocídio, genocídio, queimada. Então é importante que a população saiba de onde vem a sua carninha, de onde vem o seu boizinho, de onde vem a bancada da Bíblia, o que eles querem, quais são os povos que nesse momento dessa live devem estar morrendo na mão do fazendeiro, devem estar morrendo crianças por falta de acesso para a saúde pública. Então, esse é um absurdo. Só que a gente tem um cara no governo que teve apoio para falar isso, né? Um cara que foi para a ONU, um ser que foi para a ONU e teve coragem de falar na ONU que são os próprios indígenas que botam fogo. E aí isso daí só aumentou, né? Mas esse é um discurso totalmente fake news. A questão originária dos povos indígenas do Brasil, a primeira notícia já é fake news, né? A gente já começa aqui com fake news e falar que o cara descobriu, que Pedro Álvares Cabral descobriu, depois que a gente não foi escravizado. Então, os fake news com os povos continuam até agora, né? Cara, se for para fazer realmente uma homenagem, para reverenciar a nossa essência, que é o índio, beleza? Agora, se for fazer igual fez no carnaval lá, que insultaram praticamente Jesus Cristo, né? Aí eu já não concordo. Eu acho que é mais uma caricatura da nossa, uma marca muito forte da nossa ignorância.
E do nosso distanciamento, com certeza. Ah, normal. Você não Certo. vê nada de errado nisso? Não vejo. Não acho nada ofensivo. Aliás, é até uma homenagem, né? Eu acho que existem limites, né? A gente fala muito de apropriação cultural, né? Então, não só o índio, mas com outros tipos de vestimentas, de outros tipos de segmentos aí de culturais, eu acho que é um pouquinho errado. E se a gente for procurar no dicionário, índio significa o metal da tabela periódica. Se a gente for mais para trás, vai saber lá que Cabral é a pessoa que estava indo para a Índia. Então, toda vez que vocês começarem a se referir, né, tiver um amigo ou eu, costuma falar indígena ou povos originários ou nativos, né, ou perguntar. Tem indígena também que não gosta nem de ser chamado de indígena, e sim daquele povo que ele pertence, né? Então, você chega no cara, ele é indígena, ele fala, me chama de chavante. Então, quando a gente fala índio, a gente ainda está colocando esse estereótipo para rodar na maquininha, sabe? O índio. Cara, se o Lucas falar assim, vai vir uma amiga aqui minha que ela é índia e canta rap, todo mundo vai imaginar que eu vou sair lá da Amazônia pelada e vou cantar um rap. Então, só de falar de indígena já humaniza, né? Humaniza e ressignifica isso. Toda hora que eu fui falar, eu já ficava cheio de dedo. Toda hora que eu fui falar, eu já ficava assim, como é que eu me refiro? Porque eu já sabia mais ou menos isso, mas assim, de tanto não fala sobre isso que meio que não sabe nem como falar, né? Sim, e o tribo também, ele é errado, né? Porque, por exemplo, o tribo, ele sempre vem na coisa do tribal, do selvagem. Tanto que a gente tem vários bares chamados tribo, né? Então, a gente tem a tribo Fresno. Fresno é uma tribo, né? É um coletivo ali de galera, tribo Fresno. E o meu não. O meu é uma etnia, uma nação, né? Então, por exemplo, você chega aí, índio. Que tribo que você é, índio? O cara vai fazer, meu Deus. Então, eu sou do povo tal, da etnia tal. Mas é muita paciência. A gente não vai mudar de uma hora para outra todo esse sistema da educação de todo mundo, né? Desculpa. Imagina. Não, mas é massa aprender, porque eu espero que daqui a alguns anos essa nossa conversa pareça muito velha, né? Tipo, assim como tem várias conversas de 10 anos atrás que eu tinha, que hoje parece assim, nossa, sério que a gente pensava assim, sério que a gente ainda sabia tão pouco sobre isso. Então, acho que é uma pauta que já está evoluindo, mas que não evolui sozinho, né? Daqui um dia você vai se deparar, se não já deparou, com a sua filha chegando com alguma coisa da escola e vai falar, pai, olha o índio, pai, que bonitinho, olha aqui. É aquele momento que você vai falar, não é assim, é assim. Eu muito recente, assim, um pouquinho antes de a gente marcar esse programa, eu estava no TikTok, e aí um vídeo que viralizou bastante de uma criança branca, super fofa, ensinando o português certo, Aí eu estudei comunicação, e em comunicação a gente estudava linguística, e o lance, só a ideia de existir um português certo e um português errado já é uma parada extremamente colonizada, mas eu nem ia entrar nesse bagulho assim, que fofa a criança ensinando como se fala as coisas de um jeito da norma culta, certo? Só que aí depois ela falou assim, porque assim, a gente não usa, só usa no final da frase. Porque senão a gente vai estar falando que nem índio. Aí essa criança, filmada pelo pai, ela começou a imitar índio. E aí já tinha... falei índio de novo. Ela começou a imitar esse estereótipo que se tem do indígena. E tipo assim, porque mim faz, mim quer. E tipo com aquele sotaque que se inventou que os índios falam. E já tinha vários comentários problematizando aquilo. Mas, ao mesmo tempo, existia toda uma outra horda de comentários embaixo desse post falando assim, é só uma criança, ela só está brincando. E, tipo assim, não, uma criança, ela tem responsáveis. E, tipo, os pais dela já estão mostrando para aquela criança que aquilo é normal. E aí, para tu desnormalizar uma coisa, no futuro já é muito ruim, né? E aí, obviamente, esses pais depois serão vídeo, desculpa, não sei o quê. O clássico, desculpa se a gente ofendeu alguém, ou desculpa, a gente não é assim. Porque justamente é ignorância, né? A ignorância faz com que a gente... com que a gente eternize esse tipo de pensamento, assim. Que essa criança, obviamente, ensinada, né? Todos os preconceitos a gente aprende. A gente não nasce com nenhum deles, a gente vai aprendendo, assim. Então... Índio é assim, a mensagem desse texto índio é aquela pessoa que não sabe falar português,
Sim, mas ele sabe falar a língua dele, Exato. saca? Ele sabe várias outras coisas que nós não sabemos. Mas é sempre colocado dessa maneira, assim, o cara que não sabe falar português, o cara que não sabe usar tecnologia, o cara que não sabe. E, enfim, eu me lembro de ir lá comentar assim, nossa, que absurdo esse vídeo, não sei o que, apaga isso. Porque foi muito recente, assim, eu lembro de ficar... E por ter uma criança envolvida, eu fiquei ainda mais... me fez me sentir mais mal, assim. A maioria, né? Não todas. Professores de português, eles usam essa brincadeira de não conjugar verbo com você não é índio para falar mim. Então é uma coisa assim que eu falo, que é da estrutura mesmo, né? Uhum. A criança escuta a professora, que é uma referência do caramba para uma criança depois dos pais. Falando, não pode falar que feio, falando como índio, mim. Ela chega na casa dela, ela vai fazer isso. Aí o pai tá ali, não escutou o que a criança fala, sabe? Não foi ali falar, sua professora tá errada. Tinha que dar essa liberdade para eles, fazer uma entrevista, sabe? Não esse negócio de cota, eu acho que aí torna preconceituoso, entendeu? Agora, dar essa liberdade para ele poder, fazer uma entrevista, dar uma, cria algum projeto que inclua eles, entendeu? E façam o mercado expandir mais, porque isso só ajuda o mercado, entendeu? Bom, não é só a gente fazer, né? Eles quererem. Como fazer realmente eu não sei. Acredito que primeiramente respeitar a cultura deles, porque ele está viva, está presente entre eles, respeitar o espaço deles, ouvi-los também, porque às vezes eles podem estar com dificuldade de ser bom, então ouvi-los, respeitá-los e ajudar. Eu acho que todo local que a gente tá, a gente consegue ajudar, qualquer ser humano, sabe? Então, por exemplo, o Lucas, ele tá envolvido com a música, e aí você perguntar para ele quantos indígenas ele já produziu, ou ele já ajudou, ou ele já deu um feat, provavelmente seja nenhum, né, Lucas? Tô pensando. Provavelmente seja nenhum. É. Então, tá pensando. Então, e isso é normal, é esse local onde a gente está, né? Eu sempre, como eu tô nessa parte musical, eu sempre falo pros eventos, assim, qual é o indígena que hoje a gente tem no mainstream? Nenhum, no midstream. Nenhum. Então, é sempre o local que você tá, como ser antirracista, né? A gente sempre fala do antirracismo, muito bonito no Instagram, mas a gente colocar isso na nossa vivência, usar o nosso local de privilégio para ajudar. Então, acho que o Lucas pode ser um grande apoiador da causa, simplesmente percebendo como que está o cenário da música indígena contemporânea e que é muito rico, que traz referências, porque quando a gente fala de música, a gente fala de povos nativos, né? Nós começamos essa comunicação com a música, com o todo, assim. Então ele pode ser um grande apoiador da causa e fazer coisas maravilhosas junto com os povos originários, junto com os artistas da música contemporânea e ser um apoiador da luta, né? Porque no final, quando a gente fala que a luta pela demarcação de terra, ela tem várias camadas, né? E uma delas é essa, a visibilidade, a representatividade e os apoiadores. E eu quero agradecer justamente esse local de escuta de vocês e esse incômodo, assim. Às vezes eu adoro cutucar, mas eu sempre tenho muito respeito, porque eu entendo o local que as pessoas, de não entendimento que as pessoas veem, para que a gente possa juntos, cara, decolonizar nós mesmos e esse país todo aí. Obrigada de coração, Tucutai, e como diria na língua Guarani Buá, que é a língua aqui de São Paulo também, né? Auetê. É isso, obrigada, gente. Tô te seguindo lá no Instagram. Valeu! Vamos falar, de verdade. Olha, que legal! Mano, animal. Valeu.